Palpites Online chegando até você para trazer nesta quarta-feira, dia 14/8/2024, o Bolão Extra. E o Bolão Extra tem uma premiação de R$50 mil e você tem até as 17 horas e 30 minutos para comprar as suas cartelas e estar concorrendo a esta bela premiação de 50k, R$50 mil, que com toda certeza ajudaria na vida de todos, né? Não só na minha, mas de todos. Então, venho aqui fazer o convite para você conhecer Palpites Online e com 8 palpites de futebol, você pode estar levando sozinho ou com outros ganhadores esta premiação. Se não der com 8 acertos, vai dar com 7. E aí, se não der com 7, vai dar com 6. O que eu quero dizer é, não acumula para o próximo dia. Terá ganhador com certeza. Então, seja com 8 ali, seja com 7 acertos, ou seja com 6 acertos, vai ter gente feliz no final da noite de quarta-feira, sabendo que fez uma boa pontuação. Então, deixo o convite aqui mais uma vez, tem o WhatsApp na tela, aí é só você mirar a câmera do seu QR Code e estar copiando ali o código. Ou manda uma mensagem no WhatsApp e automaticamente vai chegar para você o link para você comprar as suas cartelas e estar concorrendo. Beleza? Se inscreve no canal também, deixa o sininho de notificação ativado e dá uma força aí para nós, assim você estará fazendo o nosso canal crescer. Beleza, pessoal? Então, bora para o conteúdo. Temos aqui a cartela de 8 jogos para esta quarta-feira e temos aqui Peñarol do Uruguai e The Strongest da Bolívia. Jogo da Copa Libertadores, jogo de ida, ou seja, o Peñarol joga em casa, tem o dever de ganhar, porque depois ele vai enfrentar a altitude. Então, o Peñarol jogando em casa tem 2 vitórias, 2 derrotas e 1 empate. O Strongest fora tem 2 vitórias, 1 empate e 2 derrotas. Nos confrontos entre eles, o Peñarol ganhou 2, perdeu 2, e foram 4 confrontos entre eles na Libertadores. Cada um ganhou dentro da sua própria casa, até porque eu digo para vocês que a questão de altitude é um detalhe. Vejam que o Peñarol ganhou jogando em casa e o The Strongest ganhou jogando... The Strongest, deixa eu verificar aqui. The Strongest jogando em casa ganhou. Esses jogos foram em 2004 e 2018. Depois, aqui apontam apenas os jogos da... Aqui está melhor explicado. Os enfrentamentos deles aqui, que são 4, são os jogos de 2004 e os 2018. 2 vezes que se enfrentaram na Libertadores de 2004, na Libertadores de 2018. Foram 2 jogos de ida, 2 jogos de volta, cada um ganhou na sua casa. Então, acredito que vai ser a mesma coisa dessa vez, por conta da altitude que potencializa os jogadores da casa e minimiza os jogadores visitantes. Rosário Central e Fortaleza, jogo de bastante equilíbrio, mas muito equilíbrio mesmo. O Fortaleza hoje podemos chamar aí de uma potência imediata aqui do futebol brasileiro, né? Está jogando bem nesse momento, é uma potência contemporânea. Vejam que o Rosário Central tem 2 vitórias, 2 derrotas e 1 empate nos últimos 5 jogos, e o Fortaleza tem 4 vitórias e 1 empate, não perdeu nos últimos 5 jogos. Em casa, o Rosário tem 2 derrotas e 2 vitórias, e o Fortaleza fora tem 2 empates, 2 vitórias e 1 derrota. Nunca jogaram entre si, e eu vou dizer para vocês que qualquer resultado nesse jogo pode acontecer. A ideia aqui seria um triplo, porém, eu acredito até que o Fortaleza vai resolver isso em casa, trazendo um empate da viagem para a Argentina. Então, coluna do meio. Argentinos Juniors e Huracan vão jogar também pela Copa da Argentina, partida neutra, que não fala se é jogo de ida ou de volta. O Argentinos Juniors, que joga em casa, tem 3 derrotas nos últimos 5 jogos, e o Huracan não perdeu, ele ganhou 1 e empatou 4. E o Juniors tem 3 derrotas, 1 empate e 1 vitória. Jogando em casa, o Juniors tem 3 vitórias, 1 derrota e 1 empate, aí ele joga melhor, e o Huracan tem 3 vitórias e 2 empates. É um jogo bastante complicado. Últimos 5 confrontos entre eles, foi 1 vitória do Huracan e 4 empates. Só para vocês terem ideia o quão difícil é fazer análise. Nos jogos da casa do Argentinos Juniors contra eles, são vitórias até mesmo do Huracan na casa do Argentinos Juniors. Este jogo é perigoso. Na casa, jogando em casa contra o Huracan, o Argentinos Juniors tem 2 derrotas, 1 vitória e 2 empates. Este jogo, qualquer coisa pode acontecer. A vitória do Argentinos, pode acontecer o empate, pode até acontecer a vitória do visitante. Qualquer coisa que escolherem, tá válido. Eu vou aqui acreditar na vitória do mandante. Internacional e Juventude, este jogo aqui é do Campeonato Brasileiro atrasado. Não existe momento pior para o Inter do que o que ele se encontra, que é o ano de 2024, não é um passatempo, é uma temporada toda ruim, não é um momento. Toda a história do Internacional em 2024 é péssima. Está ali em 15º colocado, apesar de ter menos jogos que os outros, mas ele, apesar de ter menos jogos que os outros, mas disputou 17, 34, 51 pontos disputados para ganhar apenas 22. Então, não é possível dizer qualquer coisa aqui que não seja
O Internacional está mal. Porém, nem tudo dura para sempre. É um clássico, é um jogo regional ali. O Juventude é uma pedra no sapato, mas aqui eu vou pela lógica. A lógica é o Inter ganhar e vai ganhar em algum momento. Não é possível. Botafogo e Palmeiras, jogo da Libertadores. No Campeonato Brasileiro, teve empate. Teve vitória do Botafogo por 1-0, se não me foge a memória. Eu não vou entrar aqui diretamente, aqui é Libertadores. O Botafogo vai jogar para ganhar e o Palmeiras para não perder. Vamos entrar aqui, eu não vou ficar sem entrar. Nos jogos entre eles, nos últimos 5 jogos entre eles, tivemos 2 vitórias para cada lado e, vamos ver, para eu não falar bobagem, foram 3 vitórias do Palmeiras e 2 do Botafogo nos últimos 5 jogos. Vamos analisar um pouquinho mais aqui. Nos últimos 10 jogos, são 4 vitórias do Botafogo e, vamos lá, 5 do Palmeiras e 1 empate, que foi aqui 1-1 em 2018. É um jogo complicado, um jogo complicadíssimo. É um jogo que... Isso eu tô falando na casa do Botafogo, desculpa aí, deixa eu voltar aqui. Nos últimos confrontos entre eles. O que eu tenho pra falar pra vocês aqui é o seguinte. Eu acredito que como é um jogo de mata-mata, que tem 180 minutos de jogo, que é 90 na casa de um, 90 na casa de outro, eu acredito aqui que o Palmeiras traga um resultado para definir em São Paulo o resultado desse jogo para ele. Tadieres e River Plate, é jogo da Copa Libertadores, isto, jogo de ida. O Tadieres empatou 4 e perdeu 1. E o River tem 3 empates, 1 vitória e 1 derrota nos últimos 5 jogos. Nos jogos entre eles, nos últimos 5 jogos, o Tadieres tem leve favoritismo aqui. 3 vitórias, 1 empate e 1 derrota para o Tadieres, que joga em casa. Então, tomem cuidado. Jogando em casa, o Tadieres fez 3 vitórias e 2 empates nos últimos 5 jogos. E o River não está bem. Eu vou falar aqui para vocês o seguinte. Este jogo é um jogo perigoso. O River tem um novo treinador que conhece bem esse clube, conhece bem esse elenco, e as coisas podem começar a mudar a partir de agora. O treinador volta a ser o Gallardo, Marcelo Gallardo. Então, eu acredito que o River pode levar esse jogo aqui. Eu acredito que o River pode levar. Então eu vou acreditar aqui nesta vitória fora de casa do River. Qualquer coisa nesse jogo aqui tá valendo, mas eu vou acreditar aqui por ser mata-mata, um jogo ali, né? E vocês viram que o Tadieres é uma pedra no sapato do River, então essa pedra tem que ser tirada uma hora. LDU Quito e Argentinos Júnior, jogo da Libertadores, Copa Sul-Americana. Jogo da Copa Sul-Americana. Campanhas até, né, o LDU Quito tem 4 vitórias nos últimos 5 jogos e o time do Lanús tem 2 vitórias, 2 derrotas e 1 empate. Quando se enfrentaram em 2009 na Sul-Americana, foi um empate e uma vitória do mandante aqui. Jogando em casa, o Quito está muito bem e jogando fora o Lanús não está bem, então acredito aqui numa vitória do time da casa. Palestino e Independiente de Medellín. Estamos falando aqui de Copa Sul-Americana também. Então, o Palestino tem 2 vitórias, 2 derrotas e 1 empate nos últimos 5 jogos. E o time do Deportivo Cali tem 1 vitória, 3 empates e 1 derrota. Quando eles se enfrentaram, foi no ano de 2010 pela Libertadores. Teve uma vitória do Palestino e 1 empate. Isso é o histórico entre eles. O Palestino em casa tem 3 vitórias e 1 empate nos últimos 5 jogos. E o Independiente fora tem 2 vitórias, 2 empates e 1 derrota. Um jogo bastante difícil de você fazer uma análise, bastante difícil mesmo. Eu vou fazer aqui o seguinte. Deixa eu fazer um cálculo aqui. Um jogo onde tudo pode acontecer também. Um jogo bastante equilibrado. Eu vou dizer para vocês que o time do Independiente de Medellín pode levar um empate aqui para casa. É jogo de mata-mata, a gente tem que ter muito cuidado para saber separar o que é mata-mata e o que são pontos corridos. Jogo de mata-mata se joga com o regulamento embaixo do braço. Então, tem tudo isso aí. Então vamos aqui de coluna do meio. Terminando aqui a análise, a gente vem nesse botão aqui, laranja, para finalizar a compra. Clicando nele, o sistema nos leva para esta página aqui, onde você vai fazer o pagamento. Você escolhe pagar aqui via Pix, e aí você clicou aqui, o sistema vai girar e vai te levar para este espaço aqui onde tem o QR Code e o código copia e cola. Você copiou aqui, né, ou mira a câmera do seu celular para o QR Code, né, do seu pagamento lá quando você fez a sua aposta, ou você vem aqui em copiar, que é o código copia e cola do Pix. Clicou aqui, o sistema já está copiando aqui o número do o código, copiando o código de barras, né, copiando os números ali do código copia e cola. E aí é só você ir lá no seu aplicativo do banco, lá no seu Pix, fazer o pagamento. Se for uma cartela é apenas R$10, se forem mais cartelas é o valor das cartelas que você comprou, e você estará concorrendo a esta bela premiação de R$50 mil deste dia 14/8/2024. Beleza, pessoal? Valeu e até o próximo vídeo.